quero saber o porquê que as pessoas estão tão ansiosas agora. Essa é a minha pergunta. Bem, em relação à ansiedade, hoje nós vivemos num mundo em que a velocidade das informações, a tecnologia, tudo tem contribuído para que as informações sejam constantes e muito rápidas. Com isso, as pessoas se habituam que tudo tem que acontecer na mesma velocidade, tudo muito rápido, tudo instantaneamente, e infelizmente isso afeta desde as crianças até os adultos. Então, quando a gente fala em ansiedade, nós temos que estar atentos para procurar ajuda. Se a gente começa a perceber essa ansiedade, né, que já está modificando nossas atitudes, tirando o nosso foco, nós também podemos fazer algumas técnicas também de meditação, de relaxamento, que possibilitam, que ajudam a minimizar esta ansiedade. Agora, se ela está num grau mais acentuado, as pessoas têm que procurar a ajuda de um profissional. A ansiedade, ela, além de tirar o foco das pessoas, ela antecipa o futuro. Então, as pessoas que sofrem da ansiedade, elas ficam todo o tempo pensando no que vai acontecer, tá? O que vai acontecer no futuro? Como será que vai acontecer aquilo? E não vive o presente, não vive as ações do presente, né? Não realiza, não faz nada no presente com essa ansiedade do futuro. Então, toda vez que a ansiedade tomar conta das pessoas, né? Ela precisa ser cuidada e ser tratada. Eu gostaria de saber o que fazer para amenizar uma crise de ansiedade. Essa é a minha pergunta para você. Diante de uma crise de ansiedade, as pessoas devem buscar ajuda. Se esse momento ansioso, né, está acontecendo ainda poucas vezes, você está percebendo que não está, né, como antes, você pode começar a fazer algumas técnicas em casa mesmo, como meditação, relaxamento, a técnica, né, da respiração. Porque muitas vezes a pessoa ansiosa, ela não percebe, mas nem respirar direito ela respira. E isso não ajuda a oxigenar bem o cérebro e, inclusive, o momento que ela precisa depois de concentração e foco, ela perde. E se essa crise de ansiedade ela for muito intensa e recorrente, ela deve procurar a ajuda de um profissional, de um psicólogo, e muitas vezes, né, o psicólogo pode até encaminhar para um psiquiatra. Queria saber o que leva um adolescente a pensar ou cometer suicídio. Essa é a minha pergunta para você. Atualmente, estamos vendo que o suicídio ele está muito presente na nossa sociedade. A alternativa do suicídio, muitas vezes, é para o quê? Resumir o sentimento ou o sofrimento que o adolescente está vivendo. Então, quando nós estamos falando de adolescente, nós temos que lembrar que é uma fase da vida do ser humano em que é uma transição, né, da vida do processo infantil para o processo da vida adulta. E nesse contexto, o adolescente ele tem, além de todos os hormônios, né, funcionando de uma maneira diferente, né, dessa transição, que afetam, sim, seu poder de escolha, as suas decisões. Ele também vive um momento da busca da independência, né? E ainda não foi estabelecido, né, na vida desse adolescente a questão da responsabilidade, da autorresponsabilidade, inclusive. Então, nesse período de transição, o adolescente ele fica muito vulnerável ao que acontece ao redor dele, né, na sociedade e principalmente em relação ao sentimento. Então, diante de um desafio, diante de uma frustração, pela inabilidade de lidar com esse sentimento, ele muitas vezes busca resumir, né, esse sentimento e na questão de cometer isso contra a própria vida. Para se concretizar, né, uma tentativa de suicídio ou suicídio, propriamente dito, o adolescente ele está num processo de ansiedade e depressão bem acentuado. Então, quando se percebe, né, os pais, o próprio adolescente percebe que está muito diferente esse processo, esse momento da vida dele, também deve buscar ajuda, porque quando a depressão ela se instala, ela possibilita que as pessoas percam a capacidade de fazer boas escolhas, né, e olhar para o seu futuro. Então, não consegue fazer planos, não consegue estabelecer metas, e aí
não sente que a vida é próspera, que aquilo que ele está enfrentando nesse momento ele vai conseguir superar. Então ele não tem essa força de vontade, ele não consegue enxergar um sentido para a vida. Isso não só o adolescente, como qualquer pessoa, né, que vá para esse caminho do suicídio, é que realmente algo muito forte está acontecendo com o emocional e o processo químico mesmo do organismo. O que leva uma criança a entrar na criminalidade? Ela tem a capacidade de escolher sobre o seu futuro? Eliminando, resolveria o problema da criminalização infantil no Brasil? Essa é a pergunta que eu tenho para você. São inúmeros fatores que levam uma criança ou adolescente para a criminalidade. O fator social, o fator de falta de oportunidades, são fatores assim que fortalecem esse caminho. Porém, nós temos que pensar o seguinte, né, que nossas escolhas hoje são as escolhas que vão permear nosso futuro. Então, se a criança e o adolescente têm adultos que o ajudam a pensar sobre suas escolhas do presente, isso possibilita, né, dar a ele a oportunidade de enxergar enxergar de uma maneira melhor o seu futuro, né, de vislumbrar mais conquistas para o seu futuro. A questão da criminalidade hoje, ela permeia as pessoas que talvez não tenham uma visão de futuro, talvez tenham uma ideia diferenciada de presente em que a rapidez das informações e das coisas, né, de ter coisas, ela é muito presente. Então essa questão do ter, ela é tão evidente que as pessoas buscam de maneira muito rápida a ter cada vez mais. Então, a questão do roubo, a questão de qualquer outro tipo de crime, muitas vezes é para suprir necessidades momentâneas. Muitos crimes hoje estão relacionados à droga, ao tráfico de droga. E para que a gente enxergue possibilidades, né, de diminuir esses crimes no nosso país, por exemplo, acho que a gente tem que começar a olhar para as nossas atitudes, né? Então, nós adultos, na convivência com outros jovens, na convivência com filhos, alunos, amigos, adolescentes, nós temos que proporcionar que eles enxerguem oportunidades. A minha pergunta é: o que impede adolescentes, jovens, até mesmo adultos, a sair do mundo do crime e das drogas? Essa é a minha pergunta para você. Muitas vezes o que leva as pessoas a usarem drogas são desafios que elas têm na sua vida e a incapacidade ou inabilidade de lidar com esses desafios, né? Diante de um desafio, muitos sentimentos vêm à tona. Sentimentos esses reativos, né? Que realmente a gente reage àquilo que está acontecendo. Porém, as pessoas têm que respirar fundo, né? Pensar diante desse desafio, buscar possibilidades, não agir impulsivamente. Se a gente age impulsivamente, a probabilidade da gente seguir um caminho mais fácil, um caminho em que vou tentar eliminar essa frustração de maneira mais rápida, muitas vezes a escolha ela é difícil e aí vai para um caminho mais fácil, que, por exemplo, no caso seriam as drogas. Agora, diante de um desafio, esses sentimentos acontecem mesmo, né? E se eu paro para pensar, se para esfriar a cabeça, de pensar em alternativas e possibilidades, a possibilidade de buscar uma alternativa melhor é maior. Então, diante de um desafio, as pessoas têm que buscar realmente fazer melhores escolhas para que atinja o seu propósito, né? Vá buscar seu sentido de vida, o propósito que você tem para a sua vida e que realmente, né, desafios acontecem para todas as pessoas, sentimentos reativos todo mundo também tem, agora a forma de lidar com eles que vai ser o diferencial para a vida de todo mundo. De acordo com a última pesquisa PENSE, Pesquisa Nacional Escolar, do IBGE, realizada em 2015, 11,4% dos estudantes do 9º ano do ensino fundamental, idade entre 14 e 15 anos,
admitiram já ter feito pelo menos uma vez o uso de drogas ilícitas. Também nessa mesma pesquisa, 56,2% dos estudantes revelaram já haver feito uso de pelo menos uma vez de bebidas alcoólicas e 21,2% feito uso do cigarro. Apesar destes números preocupantes e crescentes em relação às pesquisas anteriores, apenas 43,5% dos estudantes que cursavam o 9º ano frequentavam escolas que informaram possuir algum grupo ou comitê responsável por orientar ações e ou atividades relacionadas à saúde. Com base nesses dados, podemos perceber que a escola tem papel fundamental na formação e percepção do aluno no que diz respeito à sua relação com as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Ela pode afetar diretamente esta questão, sendo um fator de proteção às crianças e adolescentes. A escola hoje nós podemos considerar que ela não é simplesmente um local de formação, né? Que vem hoje trazer toda a construção do conhecimento científico, cultural para as crianças e adolescentes. Ela vai mais além que tudo isso. Ela também é um espaço que ocorre percepções e indicadores onde é possível, através de resultados de rendimento escolar, frequência escolar, postura, comportamento do aluno, é possível perceber o que ele ali necessita em relação às questões de risco. Então, podemos considerar que a escola é sim um lugar de proteção à criança e ao adolescente. E a forma com que a escola acolhe, né, a criança e o adolescente, o jovem, pode estar evitando muito ou até mesmo cuidando e tratando de situações em que ela pode estar ali sinalizando riscos. De acordo com a última pesquisa PENSE, Pesquisa Nacional Escolar, do IBGE, realizada em 2015, 55,8%, ou seja, pouco mais da metade dos estudantes entrevistados, todos do 9º ano do ensino fundamental, idade entre 14 e 15 anos, disseram que seus pais ou responsáveis tinham o hábito de verificar e ajudar nos deveres de casa. Com base nesse mesmo dado, também podemos concluir que 44,9% dos pais ou responsáveis dos demais estudantes não costumavam verificar e, obviamente, nem ajudar os filhos com seus deveres de casa. E, através desse comportamento, os pais estão perdendo uma valiosa oportunidade de estabelecer uma relação de cuidado, valorização da escola e do conhecimento, e principalmente de diálogo com seus filhos. Sem contar no evidente ganho do rendimento escolar do estudante, pois os pais que se envolvem com a vida escolar dos filhos estão ajudando a formar, junto com a escola e professores, a educação deste estudante. Com relação ao vínculo, né, e fortalecimento da presença da família na escola, podemos dizer o seguinte, que a família ela deve ser a grande parceira da escola. De que forma que ela pode ser parceira da escola? Simplesmente verificando com seu filho seus horários de estudo, verificando se ele está frequentando a escola. Então, essa parceria, às vezes é difícil no mundo de hoje, porque os pais têm muito tempo, né, em relação ao seu serviço, aos horários de disponibilidade de responder à escola nos momentos em que a escola faz essa agenda de acolhimento da família, né, na instituição, no próprio horário de aula, né? Então, diante dessas dificuldades da família ir até a escola, o que ela pode fazer? Hoje tem a liberdade, no seu momento, ela participar, né, simplesmente perguntando para a gestão escolar, para os professores, como está o seu filho, como ele está indo no seu dia a dia na escola e o seu dia a dia em relação aos seus estudos. Então, não podemos deixar de considerar que a grande parceira hoje é família e escola, né? E as possibilidades são várias para que eles se encontrem no dia a dia aí das aulas, né, no ano letivo, para poder prevenir e verificar o que pode estar acontecendo com o seu filho, com relação ao conhecimento e com relação à sua frequência principalmente. O movimento da sociedade civil Todos pela Educação realizou um estudo inédito no Brasil com famílias de estudantes de escolas públicas.
conseguiu identificar as atitudes comuns das famílias de crianças e jovens que se destacam na escola. E os resultados são surpreendentes, pois se tratam de atitudes muito simples e que nem demandam tanto tempo e conhecimento dos pais ou responsáveis, como, por exemplo, colocar a escola nas conversas do dia a dia e valorizar o conhecimento, o que não significa necessariamente apenas ajudar o filho a resolver uma equação matemática, mas sim valorizar a importância da escola, do conhecimento e da formação acadêmica para a vida. Principalmente para as famílias de baixa renda, esta simples atitude pode fazer muita diferença no potencial acadêmico dos alunos. Considerando ainda, a grande relação família-escola e dizendo em questão de parceria, quando os pais não conseguem ir até a escola, uma outra forma de fortalecimento para o seu filho em relação aos compromissos do estudo, desenvolvimento, é acompanhar como está o seu dia a dia escolar em casa, perguntando para o seu filho se ele tem tarefa, perguntando se ele fez pesquisa, verificando até, às vezes nós comentamos em ambiente escolar, verificando até a mochila do seu filho. Quando um filho percebe que o pai está com essa atenção em relação aos seus estudos, pode ter certeza que essa relação se estreita, a relação entre pai e filho se estreita. Por que ele pode estar se estreitando? Por motivo de que a criança ela vai se sentir importante aquilo que ela faz. Porque a criança e adolescente, o que ele produz? Ele produz o seu estudo. A sua maior produção é o seu resultado na escola, é o seu rendimento escolar. E o pai, quando se importa ao que ele está fazendo no seu dia a dia, é uma forma de estreitamento, é uma forma de parar para conversar, para trocar ideias. E isso pode ajudar em vários fatores, além da relação pai-filho dentro da casa, o fortalecimento daquele filho em relação ao compromisso aos pais, daquela atenção que ele está dando, para que ele não tenha outras influências que pode acontecer e tomar outros caminhos, principalmente nas questões das drogas, das bebidas. Então, é importante também parceria escola-família e parceiros, pais e filhos com relação à escolaridade, para que essa criança, o adolescente, ele se sinta fortalecido, amparado, amado, acolhido. Então, família e escola é o que pode ajudar muito as questões de prevenção, de evitar os fatores de risco que as crianças têm com relação às drogas e às bebidas. Essa matéria especial faz parte do projeto É Preciso Saber e no mês que vem tem mais. Se você não assistiu às matérias especiais anteriores, acesse tvlp.com.br e assista agora mesmo. E não deixe de acompanhar todas as novidades que rolam no projeto pelo nosso Facebook e Instagram. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, é preciso